irmãos e queridas irmãs em Cristo, e também amigos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos e diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida. Nós estamos no meio de uma conferência internacional que nós, em pleno mês de setembro de 2021. Hoje é domingo, como sempre, eu lembro os irmãos, o dia do Senhor é o dia de nós honrarmos o nosso Senhor com nossos bens. O Senhor tem nos dado tanto e, na verdade, tudo que temos é dele. Então nós demonstramos nosso coração de gratidão e investimos, na conta celestial para nosso crédito espiritual, que o Senhor possa recompensar tudo que você fizer hoje de oferta para o Senhor, tanto para a estância, a EAV é minha, a estância é minha, como para as missões no exterior e também para o próprio Instituto. E lembre-se da sua região, o sócio do Evangelho, toda a obra regional, lembra dos necessitados, lembra dos que estão passando por problemas financeiros e necessidade material, vamos lembrar deles e também da sua igreja. Oferte para a sua igreja que tem necessidade de nós continuarmos dando o nosso testemunho aqui na terra. Eu quero dizer para vocês, nós estamos no último dia da conferência aqui na Estância. Claro que essa conferência, nós ainda vamos ter a mensagem 16, que será transmitida hoje à noite. E nós teremos mais 8 mensagens que a partir da semana que vem nós teremos a cada sexta-feira à noite, às 20 horas, e também domingo à noite às 19 horas, nós teremos mais 4 finais de semana para finalizarmos 24 mensagens do alimento diário. Daí para frente, nós vamos continuar com apenas uma palavra profética por semana, que é domingo às 19 horas. E nas próximas 2 quartas-feiras, nós teremos uma só trombeta, a primeira é a quarta mensagem do irmão André, e a outra quarta-feira uma só trombeta será a quarta mensagem do irmão Miguel Mar. E depois disso nós vamos parar com essas transmissões, porque as igrejas estão voltando à sua normalidade, ocupando já todo o tempo para a vida da igreja local. Portanto, graças ao Senhor, essa conferência começou de uma forma com bastante provações. Podemos dizer que nós passamos as últimas semanas com muita tensão, muita opressão do inimigo e muita luta espiritual, e nós só orávamos ao Senhor, o Senhor tem que nos dar vitória nessa conferência. E graças a Deus, logo no primeiro dia, no segundo dia, o Senhor foi dando uma virada, e principalmente entre os cooperadores, nós podemos dizer que nós fizemos a grande virada nesta semana. Nós saímos do plano terreno, nós fomos para o plano celestial. Nós passamos a deixar de viver pela nossa esperteza, pelos pensamentos da nossa alma, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade. Nós entendemos que o governo é do céu. Nós estamos estudando o livro de Mateus trata do reino dos céus. Graças a Deus, a igreja é uma ilha nesse mundo, em que todo mundo é governado pelo príncipe desse mundo, que a sua intenção não é pelo bem-estar dos homens, mas a sua intenção é roubar, matar e destruir o homem. Mas graças a Deus, Deus pôs aqui na terra a sua igreja, e a sua igreja não é dominada por Satanás, não é dominada pela autoridade das trevas. A igreja é dominada pelo céu, porque a igreja é o reino dos céus. Portanto, mesmo em meio a tantas tormentas, tantos ataques do inimigo,
Graças a Deus, Deus já nos deu a primeira vitória. Essa conferência aqui na Estância está se encerrando hoje, o dia de hoje, né? Com muitas vitórias. Nós estamos, graças a Deus, acreditando que Deus vai dar um salto daqui para frente, usando a sua igreja nas ruas, né? Ganhando espaço, quarteirão por quarteirão, pisando, né? De cidade em cidade. Nós vamos conquistar essa terra para o Senhor. A preocupação minha, desde sexta-feira à noite, enquanto eu cantava, né, aqui no auditório, ouvindo o 288, nos ajudando a louvar ao Senhor. Aliás, queridos irmãos, eu quero ressaltar que a nossa equipe de louvor tem sido muito aperfeiçoado, graças a Deus. Esses irmãos estão conseguindo nos levar para o Espírito através do louvor. Isso é uma coisa impressionante. Então, o aperfeiçoamento desses irmãos, né, nessa caminhada é uma coisa digna de louvor. Que o Senhor abençoe a cada um deles por esse serviço tão maravilhoso. Muito bem, então, quando na sexta-feira à noite eu passei a ter um sentimento, eu pedi para o Senhor: Senhor, abre o teu coração para mim, o que o Senhor está sentindo? Aí o Senhor me inundou de um desespero, né? Eu estava quase derramando as lágrimas, e o Senhor me fez ver que o que Deus tem preparado para o homem é uma coisa tão maravilhosa, mas o homem não entende, o homem não sabe, né? O homem o despreza, o homem desvaloriza, o homem prefere às vezes ser parceiro do inimigo de Deus, né? Mas graças a Deus, Deus está revelando a sua igreja. Nós estamos pouco a pouco entendendo pela revelação da palavra que o Senhor tem nos dado. Nós estamos compreendendo o coração de Deus. Então, de manhã eu vi um dos hinos ali, eu lembrei de Romanos. Claro, esse hino foi escrito também, aquelas frases foram escritas baseado em Romanos 3. Então eu quero ler para vocês esse coração de desespero de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 11, no versículo 10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Por isso não se ache você justo. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, irmãos, esse que dá um desespero no coração de Deus. Não há quem entenda o coração de Deus. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Deus criou o homem para Deus poder reinar essa terra por meio do homem. Criou o homem à sua imagem e semelhança e disse para o homem sujeitar a terra. Mas o homem se extraviou e a uma se tornou inútil. Olha só o coração de Deus. O homem que Deus criou com tanta expectativa de reaver o reino dele aqui na terra, o governo dele aqui na terra, novamente trazendo a justiça, a paz e a alegria aqui na terra, e o homem se extraviou. Já no jardim do Éden, transgrediu contra a palavra de Deus, preferiu ouvir, né, a palavra da serpente, a palavra de Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Ninguém faz a vontade de Deus mais. Olha só o desespero do coração de Deus. Portanto, irmãos, é nesse ambiente que nós precisamos ver o que Deus preparou para nós. E no meio desse caos, e Satanás injetou, nós falamos isso para vocês ontem, né? Através de Números capítulo 21, a experiência do povo de Israel de ter sido, né, mordido pelas serpentes abrasadoras. E a única salvação, a única cura para quem foi mordido
e em quem foi injetado o veneno, a natureza pecaminosa dessa serpente, era olhar para a serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer, e teria que levantar numa haste. Isso significa que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi levantado na cruz como essa serpente de bronze, julgada por Deus, sem a natureza do pecado. Ele tem a semelhança da serpente, semelhança da carne do pecado, porém sem pecado. Graças a Deus, quem olhasse para Ele, quem cresce nele, teria a vida eterna. Aleluia! Essa é a salvação que Deus prometeu para o homem. Então, quando o homem caiu, comeu da árvore que Deus disse para não comer, o espírito do homem, pela desobediência, o espírito do homem foi mortificado. O espírito do homem perdeu a função de fazer contato com Deus e Deus fazer contato com ele. E a alma do homem foi contaminada. E a alma do homem deixou de ser uma alma simples, de obediência a Deus, de total pureza com relação a Deus, passou a ter uma vida própria, que nós chamamos de vida da alma. Passou a ter algo próprio, né, independente de Deus, chamado ego, o nosso ego. Senhor Jesus, nós passamos então a ter dificuldades de lidar com a nossa alma, não só no nosso pecado. Romanos 7 mostra que o pecado habita na nossa carne, mas a nossa alma se tornou uma alma contaminada e nós mal sabemos como ela nos domina e como ela faz mal para o homem. E durante séculos e séculos, mesmo no meio dos cristãos, quantos cristãos ainda vivem pelo lado bom da alma? Por isso o Senhor quer nos revelar a sua palavra. Ele quer que nós, através da revelação da palavra, que nós entendamos, dissequemos, né, toda a artimanha de Satanás e vamos aprender a viver para o Senhor no reino dos céus. Eu prometi ontem, eu quero falar um pouco sobre o livro de Jó, no tocante os dois animais. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó capítulo 40. Essa porção agora eu vou usar a versão King James atualizada, tá bom? Então, versículo 6 diz assim, capítulo 40. Então, do meio do redemoinho, o Senhor dirigiu sua palavra a Jó: prepara-te como ser humano que és, eu te indagarei e tu me responderás. Tu me submeterás a juízo? Haverás de condenar-me para te justificar? Irmãos, esse é o homem. O homem é cheio de justificativas, o homem é cheio de argumentações. Irmãos, nós não percebemos o quanto nós somos envenenados. Nós não percebemos que a nossa alma foi contaminada e nós ainda vivemos por ela, nós argumentamos com ela, por ela, e nós justificamos tudo que fazemos. Nós temos justificativas. Temos ou não temos? Quando sua esposa fala alguma coisa por você, você está cheio de justificado. Quando seu marido, né, aponta o seu erro, você está cheio de justificativas. Na igreja, quando um irmão, né, tenta fazer ajustes em você, você sempre tem argumentos, sempre tem justificativas. Nós somos assim. Eu não sou diferente, irmãos, eu não sou diferente. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos livre desse animal, irmãos. Nós queremos ser tão justo que nós condenamos até Deus para sermos justos. Ó Senhor Jesus, que coisa horrível. Tens um braço tão forte quanto o de Deus? Você tem? E a tua voz pode trovejar como a dele? Se for assim, então enfeita-te de excelência e dignidade, veste a ti de glória e esplendor. Quer dizer, então, Jó, já que você é tão bom, eu quero te ensinar como ser realmente bom. Como ser bom? Você então agora vai enfeitar-se, ornar-te de excelência e dignidade. Agora vamos lá.
Você quer falar de excelência e dignidade? Vou mostrar para você o que é excelência e dignidade. Veste a ti de glória e esplendor. Glória só Deus tem. Agora, o que você tem que fazer? Versículo 11. Derrama, pois, a fúria da tua ira, atenta para o todo arrogante e abate-o. Quer dizer, não derrame a sua ira contra mim, contra Deus. Ô Jó, você está dizendo que eu não tenho olhos de carne, eu não consigo entender a criatura, não consigo entender o homem, e você está vivendo numa situação, né, totalmente incompreensível por Deus Criador, né? Você acha que você está certo e Deus está errado? Então, não mire, não lance a tua ira contra Deus. Você tem um alvo certo. O alvo é lançar a tua ira contra o arrogante. João Ferreira de Almeida traduz o todo soberbo. Você tem que jogar teu ódio não contra Deus, não contra as circunstâncias, não contra os homens à sua volta, não contra seu marido, não contra sua esposa, nem contra os irmãos. Sabe, você tem que voltar, o seu ódio é contra você mesmo. Contra o todo soberbo que está em você. Contra o todo arrogante que está em você. Quem reconhece que tem um todo arrogante em você, nele? Eu tenho esse todo arrogante. Então é melhor nós mirarmos a ele, derramar nosso ódio a ele e vamos abatê-lo. Vamos matá-lo. Na verdade, Cristo já o matou. Romanos 6,6, como fala? Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Aleluia! Esse velho homem, com esse todo soberbo dentro de si, com todo arrogante, irmãos, Cristo colocou na cruz, né? Para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado mais como escravos. Cristo o crucificou. Crucificou o meu velho homem e o seu velho homem. Esse todo soberbo foi crucificado. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aleluia. Quem aqui morreu? Eu já morri com Cristo. Amém? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, não mais vivemos nesse plano. Se nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo, nós a partir de agora vivemos com Ele. Onde Ele está? Onde Ele está? Ele está nas regiões celestiais em Cristo. E Deus também nos colocou nas regiões celestiais em Cristo. Vou acabar de ler aqui. Ora, se já morrendo, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. E pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Ó Senhor Jesus, eu já morri com Cristo, ressuscitando com Ele. Agora, queridos irmãos, eu ressuscitei com Ele para viver nas regiões celestiais. Isso está em Efésios capítulo 2, dá uma olhada. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 1 fala que Cristo, né, Ele depois de ter feito, né, tudo aqui na terra, né, versículo, morrido pelos nossos pecados, no versículo 20 do capítulo 1 ainda, o qual exerceu, vou ler desde 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, à direita de Deus, nos lugares celestiais. Onde está Cristo hoje? Cristo está nos lugares celestiais à direita de Deus.
E onde é esse lugar? É o lugar mais alto que existe. Ele está acima. Acima de quê? Está acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo está lá, acima de toda autoridade, todo principado e potestade. E por todas as coisas debaixo dos pés, Deus deu Cristo como cabeça para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quer dizer, nós somos a igreja e nós temos cabeça lá no céu, assentado à direita de Deus. Mas não só Ele, nós também fomos transportados para lá. Capítulo 2 de Efésios, versículo 5. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, não só Cristo está sentado à direita de Deus, nas regiões celestiais, aqui diz, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde você está? Se você já morreu com Cristo e já ressuscitou com Cristo, você não mais está aqui. Você está nas regiões celestiais. Por isso que mais uma vez vou ler Colossenses 3. Vamos ler, não? Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Nós nascemos do alto e nós buscamos as coisas lá do alto, porque se nós buscamos as coisas aqui de baixo, irmão, nós somos sujeitos ao todo soberbo. Vamos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Coloque a tua mente, os teus pensamentos, que no velho homem são pensamentos vazios. Você andava como andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os nossos pensamentos são um vazio, um nada, um nulo. Mas, irmãos, graças a Deus, nós podemos pensar nas coisas lá do alto. Colocar a nossa mente nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, para a terra nós morremos. Por que continua vivendo, pensando nas coisas da terra? Você morreu para a terra. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí, se você vive desse jeito, você vive não pensando nas coisas aqui do alto, mas buscando as coisas lá de cima, onde Cristo está. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, você sabe que você vai se manifestar com Ele? Porque você vive lá com Ele já. Sua mente está lá com Ele, não é? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a nossa esperança, irmãos, nossa esperança. Já que estamos falando em pensamentos, vou aproveitar Isaías 55, vamos lá? Isaías 55. Vamos compreender o coração de Deus. Nossos pensamentos são muito baixos, irmãos. Não pensa que você é tão inteligente, você é tão capaz, os seus pensamentos são baixos demais. Isaías 55, como diz, versículo 8. Eu posso ir até desde o versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo
os seus pensamentos. Você não é mais perverso, você não é mais iníquo. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para nosso Deus, que é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos de Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não pense que o homem, existem realmente homens entre nós notáveis, inteligentes, capazes, acima dos outros, certo? Mas, irmãos, por mais elevado que seja, assim como Nicodemos em João capítulo 3, ele estava acima da maioria das pessoas, mas os pensamentos deles ainda estão no plano terreno. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, a façam brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra, aleluia, é sempre a palavra, é a palavra que faz tudo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Irmãos, Deus não tem poupado a palavra para a sua igreja. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis dessa conferência com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Quando a gente sair da estância, vocês vão ver as árvores batendo palma para você. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Vamos voltar para aquele bicho? Vamos lá. Jó capítulo 40. Irmãos, então em lugar de você dirigir o seu ódio, sua fúria, ou você está bravo com as pessoas em sua volta, às vezes, geralmente, pessoas mais íntimas é que acabam, sendo vítimas da sua fúria, do seu ódio. Irmãos, não volte contra elas, volte contra você mesmo, volte contra o todo arrogante. Você tem um todo arrogante, tem que ser abatido. Olha para todo presunçoso, ele é todo arrogante e é todo presunçoso. Ele acha que ele pode muito. Humilha-o. Não é humilhar os outros, não. Humilha você mesmo. Pisa com os pés os ímpios e malvados onde quer que se refugiem. Enterra-os todos juntos no pó, amarra-os na prisão dos mortos. Então eu também confessarei que a tua mão direita poderá te dar a vitória. A hora que você identificar certo o seu inimigo, contra o alvo certo para você derramar a sua ira, e você vai abater esse animal todo soberbo que está em você, a sua mão direita vai te dar vitória. Atenta, pois, para o Bemó, este hipopótamo estranho que eu criei, da mesma maneira que criei a ti. Ele se alimenta da relva como boi, coitadinho, ele é herbívoro, Ele não faz mal para ninguém, aquele duas orelhinhas ali, Aqueles olhinhos assim. Só que quando abre a boca, a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do ventre. É aqui que dá estabilidade e força para o corpo. Ele enrijece a cauda
como o cedro e a agita. Os nervos das suas coxas são entrelaçados. Você sabe que quando você tem, você tem cabo de aço, se você tem alguns arames amarrados juntos, ele tem uma força. Mas se você fizer a cordoalha com os fios de aço entrelaçados, a força é maior. Sabia disso? Então assim, os músculos das suas coxas são entrelaçados, seus ossos são como canos de bronze, olha só, e as suas pernas como pilares de ferro, colunas de ferro. Ele é uma obra-prima entre os feitos de Deus, contudo, o seu Criador pode chegar a ele com sua espada e dominá-lo a qualquer momento. Para o Criador não tem problema. Se ele quiser, ele pode dominar você. Os montes lhes oferecem tudo o que produzem, e os animais selvagens brincam por perto. Ninguém se dá por um animal perigoso. Ele é o bilu, é o bonitinho, não é isso? Ninguém se preocupa, ninguém foge dele, mas é o animal que mais mata na África. Ele repousa debaixo dos lotos, no esconderijo dos juncos e no pântano. Os lotos cobrem-no com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Quando os rios se enfurecem, transbordam, ele não teme. Não tem medo disso. Sente-se plenamente seguro. Ainda que o Jordão chegue às suas bordas, poderá alguém capturá-lo quando estiver olhando, ou ferir-lhe o nariz? Quando, por meio de uma armadilha, você quer apanhá-lo para virar um bicho de estimação em casa? Ninguém consegue pegá-lo, Ele é bilu, mas você não consegue dominá-lo, não. Aí no capítulo 41 entra um outro animal. Irmãos, eu quero que vocês saibam que na verdade é o mesmo animal. É a mesma vida da alma que você tem, é o mesmo ego que você tem. É o mesmo. Só que ele de repente ele começa a virar, se transforma, Ele se transforma. Primeiro ele é inofensivo, não tem perigo, mas olha, de repente ele vira um animal perigoso. Poderás tu, com um simples anzol, poderás tu, com simples anzol, pegar o Leviatã, o crocodilo monstro, ou prender-lhe a língua com uma corda? Conseguirás pôr-lhe uma corda de junco no nariz, ou furar-lhe o queixo com gancho? Imaginas tu que ele te implorará misericórdia, ou falará contigo mansamente? Ele vai fazer acordo de paz com você? Não faz não. Acreditas que ele fará aliança contigo? Não. De modo que o tomes como teu fiel escravo pelo resto da vida? Você quer dominá-lo? Você é dominado por ele. Na verdade, você tem sido escravo até o dia de hoje. Deus quer te libertar dessa escravidão. Porventura poderá fazer dele um bicho de estimação. Vou levar para meus filhos brincarem, meus netos brincarem. Bicho de estimação, como se fosse um pássaro manso. Ou ainda o prenderás numa coleira para dá-lo de presente às suas filhas. Você faria isso? Os teus sócios poderão negociá-lo, ou mesmo reparti-lo entre os comerciantes? Poderá atingir o seu couro com vários arpões e encher sua cabeça com lanças de pesca? De jeito nenhum. Põe a tua mão sobre ele e sempre te lembrarás da luta. Põe a mão, experimenta pôr a mão. Você já tentou mexer com alguém que está cheio de razão? Eu era quando era jovem, era muito nervoso no trânsito. E principalmente quando tinha razão. Aí eu viro esse bicho. Irmão, quando alguém está com a razão, vira um bicho. Sai de perto. Sai de perto. Quando o seu marido está assim, mulher, vai embora. Fique longe até que ele se acalme. Porque o homem é bravo. Quando tem razão, Porque a razão, eu disse ontem, a razão acaba cercando o homem de fortaleza.
Ele não pensa em mais nada, só pensa na razão, que ele tem razão, mais raiva ele tem, e ele vai ficando aprisionado, os seus pensamentos estão aprisionados dentro da sua razão. Ó Senhor Jesus, poderás atingir o seu couro com vários arpões, eu já li, né? Põe a tua mão sobre ele e sempre, já falei, nunca mais tentará fazer isso de novo. Põe a mão, põe a mão no irmão, no bicho que quando tem razão, né? Você nunca mais vai pôr mão de novo. É inútil querer capturá-lo. Você vai querer capturá-lo? Você acha que vai dominá-lo? Nunca vai dominá-lo. Será que não desmaiará somente ao vê-lo? Primeiro era o Bilu bonitinho, agora você vai se desmaiar só de ver o Leviatã. Ninguém é tão corajoso que se atreva a incomodá-lo. Sendo assim, quem será capaz de resistir a mim? Ora, quem primeiro me deu algo para que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus a mim pertence, diz Deus. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem do seu belo porte. Quem pode arrancar a sua couraça externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea nas mãos? Vai pegar uma rédea e pegá-lo? Nossa, você não tem nem força para segurar a rédea depois. Quem jamais ousou abrir as portas da sua boca, cercada de dentes enormes e temíveis? Seu orgulho são suas costas. Irmão, geralmente a gente tem medo de virar as costas para o inimigo, não é assim? Se você desconfia de alguém, não vira as costas porque ele vai te apunhalar pelas costas. Mas esse bicho não tem medo de virar as costas, porque as suas costas é super protegida. São super protegidas, né? Vamos ver. Seu orgulho são suas costas, ornadas com fileiras de grandes escamas, em forma de escudo. Já pensou? Escamas em forma de escudo, firmemente unidas, uma escama à outra. Cada uma está tão junto à outra, que nem o ar passa entre elas. É um castelo de razão, é um castelo de argumentos que não passa mais o ar, o Espírito não tem vez nessa hora. Deus não consegue te fazer se arrepender, Deus não consegue você ver um pouco de luz para você poder sair dessa. Você está totalmente dentro da prisão do seu bemote e do seu Leviatã. Irmãos, vamos sair dessa. Ó Senhor Jesus. Seus espirros chegam a produzir lampejos de luz, seus olhos são como os raios da alvorada, da sua boca saem tochas, saltam dela fagulhas de fogo que estalam. Né? Já pensou aquele fogo que você faz churrasco? Principalmente os irmãos fizeram churrasco para mim, colocando no chão, sabe aquele fogo de chão, né? E os irmãos levantam 3 ou 4 horas da manhã para pôr fogo. E esse fogo de madrugada com vento, frio, tudo ali, estalam. Esse bicho aí faz as fagulhas estalarem. Do seu nariz sai um vapor como uma panela a ferver, a panela de pressão. Você abre, né? Você abre a válvula, sai aquele vapor. Ou dos juncos que ardem em chamas. Seu sopro acende o carvão. É só ter um bicho desse para acender o carvão do churrasco, né? E da sua boca saem chamas. No seu pescoço reside a força, irmãos. Por isso a Bíblia chama homens de dura cerviz, pescoço duro. Irmão, nós herdamos isso, né, desse bicho aí. E o terror vai sempre adiante dos seus passos. As dobras da sua carne são fortemente unidas, não são tão firmes que não se movem. O seu peito é duro como a rocha, rijo como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos e os mais corajosos se apavoram, fogem com medo dos seus golpes. Mesmo a espada que consegue atingi-lo nada lhe faz, nem as lanças, flechas ou dardos de nenhuma espécie. Ferro ele trata como palha, e bronze como madeira podre.
As flechas não o assustam. Para ele, as pedras das fundas são como cisco. Os bastões são considerados juncos leves. Ele zomba do bradi das lanças. Debaixo do seu ventre há pontas agudas. Assim ele deixa o seu rastro na lama como trilho de debulhar. Faz as profundezas se agitarem como um caldeirão fervente, e revolve o mar como uma vasilha de unguento. Deixa para trás um rastro cintilante, como se o mar tivesse uma vasta cabeleira branca. Não existe nada sobre a face da terra que se lhe compare. Foi criado para não ter medo. Você tem esse bicho e você cultiva ele dentro de você, que Satanás deixou de presente para nós. Irmãos, vamos compreender o que Deus quer falar conosco. Ele observa tudo que é altivo. Ele é o rei sobre todos os arrogantes. Ó Senhor Jesus, aí chega no capítulo 42. No 42 vou usar a nossa versão, porque os irmãos já estão acostumados a ouvir, tá? 42, como diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Quer dizer, não há quem compreenda, não há quem busque a Deus. Ninguém compreende a Deus, mas graças a Deus, Deus está revelando-se a nós. Na verdade, falei do que não entendia. Irmão, nós não entendíamos mesmo. Coisas maravilhosas demais para mim. Tantos pastores que nós damos esse livro, Os Perigos do Lado Bom da Alma, irmãos, muitos deles falaram para mim: irmão Pedro, não tinha ideia o quão perigoso é o lado bom da minha alma. Não tinha ideia. Agradecem, né, pela revelação contida nesse livro. Por isso, irmãos, nós precisamos da revelação para entender o que há dentro de nós e o quanto isso tem atrapalhado a vida da igreja até hoje. Tem atrapalhado a obra de Deus até hoje. E agora que nós entramos em Mateus, irmãos, o rei do reino do céu quer reinar. Vamos deixá-lo reinar. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, eu me abomino, me arrependo de ter continuado a viver nesse plano da terra, sujeito a esses dois animais que estão no meu ego, que estão na minha vida da alma. Por isso, irmãos, a nossa salvação não só passa pela morte de Cristo na cruz, que fez a redenção, né, pelos nossos pecados, mas também precisamos ser salvos desse bicho que está na nossa alma. Não precisamos que o Senhor nos livra, né, de vivermos pela nossa vida da alma, vivemos pelo nosso ego. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, eu fiz um roteiro, mas não sei se eu vou seguir. Gênesis 3,15, Rafael leu para nós, que é a leitura da Bíblia dessa mensagem. Gênesis 3,15. Aliás, quando a Eva comeu do fruto que Deus disse para não comer, não só ela comeu, deu para o marido. E ambos então tiveram seus olhos abertos. Esse abrir dos olhos, irmão, não é positivo, não é bom, né?
são os olhos da natureza pecaminosa. E perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, na viração do dia, eles se esconderam da presença de Deus. Irmãos, pela primeira vez na vida do homem, depois Deus os criou, e eles fugiram, se esconderam da presença de Deus, porque o pecado havia entrado neles. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu, rapaz? Você nunca se preocupou que estava nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesse. Essa árvore te deu esse discernimento, que isso está nu, é vergonhoso. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Eu não tive culpa, é a mulher que você que me deu, certo? Então a culpa é sua. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, aprenderam a se argumentar, a se justificar. Irmãos, a partir do momento da queda, o homem é muito bom para ser advogado dele mesmo. Você aprendeu desde criancinha a se defender, não é? Desde criancinha a se justificar. Você tem justificativa para tudo. Eu vejo nos meus netos, sabe, mal aprenda a falar, já tem justificativa para tudo. A avó fala: o que você fez isso? Ah, fiz isso, por aquilo. Você não lavou o seu próprio prato? Eu não lavei, porque por isso. Irmão, cheio de justificativas. Esse é o homem natural, é o homem, né, que depois da queda do homem. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida. Assim virou a serpente que nós conhecemos hoje. Versículo 15, irmãos, vem o Evangelho. O versículo 15 vem a salvação. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ti aqui é a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, é um só, descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse descendente da mulher, irmãos, é Cristo. Esse descendente, a palavra descendente pode ser traduzido para semente. Semente. A semente da mulher, o descendente da mulher, vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente vai ficar mordendo o calcanhar, né, do descendente. De fato, né, ele provocou toda aquela situação e crucificaram Jesus. E hoje continua perturbando e incomodando a igreja. Mas nós vamos vencê-lo. Essa mulher vai produzir um descendente que é Cristo, que vai vencê-lo. Isso eu vou deixar para a reunião da tarde. Mas eu quero mostrar que essa mesma mulher, ela tem uma forma ampliada. Essa mesma mulher tem uma forma ampliada e está em Apocalipse 21. Isso diz respeito diretamente a nós. Vamos lá? Apocalipse 12. Essa mulher vai produzir um filho, um descendente, que vai derrotá-lo. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa é a mulher universal do povo de Deus, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher universal, que é o povo de Deus, irmãos, está produzindo um filho.
esse filho vai derrotar o inimigo. Viu-se também outro sinal no céu, aí mostra o inimigo, mostra o adversário. Viu também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos que seguiram a ele na rebelião, e as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O grande dragão, ele quer devorar o filho da mulher, porque ele sabe que o filho da mulher vai derrotá-lo. Então assim que nasça, ele quer devorar. Versículo 5, nasceu-lhe, aleluia, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Esse filho varão, irmãos, é Cristo ampliado. Esse filho varão são os vencedores da igreja. Deus está fazendo, através da vida da igreja, gestar um descendente, gestar um filho, assim como a Maria gestou um filho, né, gestado, concebido pelo Espírito Santo, e agora também na igreja, no meio da cristandade, no meio da aparência do reino dos céus, Deus hoje tem a realidade do reino dos céus aqui na vida da igreja. E aqui na vida da igreja, irmãos, é para produzir o filho varão. E o filho varão, irmãos, é que vai derrotar esse dragão. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Satanás, você vai perder o seu domínio sobre os reinos desse mundo, porque esse filho varão é que vai reger. E o reger no reino de Deus é apacentar. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aleluia. O dragão não pôde devorar. Então, irmãos, Deus está preparando esse filho varão, está nos preparando. A velocidade, irmãos, está cada vez maior. Essa conferência, então, eu creio que vai ser muito maior ainda. Por isso, queridos irmãos, vamos preparar a nossa igreja, a sua igreja. Vamos preparar para entrar nessas ferramentas todas que várias igrejas já entraram. Se a sua igreja ainda está meio às bordas, né? À beira, né? de todas essas ferramentas sendo utilizadas de uma forma dinâmica pelo Senhor para ganhar as pessoas, né? Está na hora da sua igreja também entrar para o campo, né? O técnico, o Senhor Jesus está chamando vocês dessa igreja que até agora estiveram parados, desocupados, como os trabalhadores de última hora. Até agora vocês estiveram desocupados, agora vocês vão entrar em jogo. Vocês vão trabalhar para mim na última hora. Vamos lá? Se você diz, na minha igreja não tem comportamento dinâmico, não tem problema. Saia na rua para pregar o evangelho. Use essa frase que Deus deu do céu: posso orar por você? Você vai ver que você não precisa saber fazer as coisas. É só abrir a boca, soltar o leão faz. Vamos entrar em jogo todas as igrejas. Fazer a comportagem por hora. Fazer a comportagem por oportunidade. Não precisa se preocupar em ser como os comportadores dinâmicos, né? Passar tantos livros como meta. Não precisa se preocupar, mas não deixe de levar livros. E não só isso. Participe do Avança Jovem. Participe do Avança Sênior. Participe das Mulheres Conectadas. Participe da rede de cuidado. Essas saídas nossas para pregar o evangelho, geramos muitos contatos.
E esses contatos não podem se perder. Esses contatos têm que ser trazidos para a central de acolhimento e distribuição. Essa central vai fazer o primeiro contato com esses nomes que foram trazidos para a igreja. Então, está na hora de cada igreja, ou cada região, cada micro-região, montar a sua central de acolhimento. Ontem à noite, no meu Instagram, uma mulher, uma irmã, perguntou: tem igreja na minha cidade? Eu gostaria de conhecer a igreja, eu gostaria de me reunir. Eu falei: de que cidade você é? Onde você está? Aí eu estou em Sumaré. Sumaré. Eu falei, ela perguntou para mim: você está em Sumaré? Eu falei: a igreja em Sumaré, eu vou indicar alguém para fazer contato com você. Aí ontem à noite mesmo passei por 2 irmãos que acredito já estão fazendo contato com ela. Irmãos, as pessoas estão desesperadas. Deus está preparando, né, a ceifa já branqueja. Só falta trabalhadores. Não fique mais administrando igreja à moda antiga, sentado no gabinete do pastor, sentado no escritório, no ar-condicionado. Irmão, vamos para as ruas. Vamos preparar a estrutura de cuidado. Sabe por que eu estou falando isso? Você sabe que Deus vai nos abençoar ainda muito mais do que já está abençoando? A rede de cuidados, a central de acolhimento lá na região da Grande São Paulo, não está dando conta. As irmãs que nós designamos para fazer esse primeiro contato estão pedindo socorro, não conseguimos atender mais de 100 contatos por dia. Não estão dando conta. Por isso, irmão, nós temos que ampliar, nós temos que cuidar. Sabe por quê? Eu já vou antecipar uma novidade. Nós estamos preparando aquele código QR Code. Posso orar por você por meio do QR Code. Esse código QR, você pode pôr no adesivo no seu carro. Você pode pôr num acrílico ou num banner na sua loja. Você pode pôr na loja do seu amigo. Você pode pôr em todo lugar. E as pessoas vão pegar o seu celular, apontar para código e vão preencher logo um formulário simples. Essa pessoa vai receber oração. Essa pessoa vai ser direcionada para a rede de cuidados da igreja da cidade onde ele está. Irmãos, vão começar a vir milhares e milhares. Vocês não acreditam que vem por aí. Mas se a gente não tem a estrutura para cuidar, nós não vamos ganhar ninguém. Monte de peixe entrando por cesto e pulando fora, porque nós não estamos conseguindo pegar. Irmãos, vamos começar agora? Vamos? Quem não? Igrejas ou regiões ou micro-regiões que não começaram, vamos começar? Porque lá vem grande safra. Tá? Vamos montar nossa rede de cuidados. Nossa, eu estou saí até fora do meu script. Porque o filho varão já está fazendo estrago no reino das trevas. Por isso que nós somos alvo da sua fúria. Nós somos alvo dos seus ataques furiosos. Mas, irmãos, eu não me intimido com isso. Eu já disse, irmãos, Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Eu não tenho medo, ainda que venha me atacar nas minhas periferias, mas eu disse para vocês e tenho pedido para Deus, que teus anjos acampem-se ao meu redor e ao redor da minha família, ao redor da igreja, ao redor dos irmãos. Senhor, que não permita que as forças do mal façam mal para nós.
porque nós somos esses que fazem parte do filho varão. Quando o Senhor chegar na sua aurora, na sua vinda secreta, esse filho varão vai ser ceifado, vai ser levado, arrebatado para o trono de Deus no terceiro céu. Ora, já são pessoas que vivem no céu, já são pessoas que vivem no alto, não são pessoas que vivem com as coisas aqui da terra, não. Nós estamos já debaixo do reino dos céus, governando a igreja. Então, irmãos, nosso lugar vai ser no céu. Ó Senhor Jesus, o que eu faço com a mensagem? Que horas são? Senhor Jesus. Ó, eu vou pular. Vamos lá para... Eu tenho que falar sobre Romanos 12. Vamos lá, Romanos 12. Eu já passei meu encargo. Vamos sair do domínio desse bicho que nós temos dentro de nós, porque Cristo já crucificou o nosso velho homem. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, vosso serviço racional. Esse é o nosso serviço, que é apresentar, irmãos, nossos corpos, nosso corpo. Quando eu disse, se você quer pregar o evangelho nas ruas, deixe escapar da sua boca, posso orar por você. E se você tem medo de ir para as ruas, deixe escapar, de repente você sai da sua casa, deixa escapar isso. Você sai na rua, você tem que fazer alguma coisa. Hoje eu quero pregar o evangelho, mas eu não tenho coragem. De repente você fala para uma mulher, eu vou sair. Quer sair comigo? Eu vou sair. É só você sair, você vai ver como as coisas acontecem. Apresente seu corpo. Se o nosso corpo não é apresentado para o general dos exércitos, senhor dos exércitos, como é que ele vai ter exército na rua? Vamos apresentar? Dizer para o Senhor, Senhor, estou aqui. Envia-me a mim. Em segundo lugar, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, não vamos ficar a nível desse mundo, nos conformando com esse mundo, fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz, amando o dinheiro, amando casas, carros, né? Esses bens que você não vai levar no seu caixão, não. O trabalho que Deus quer fazer é transformar essa alma que foi contaminada por Satanás, que atrapalha Deus, que nos atrapalha em fazer a vontade de Deus. Ela precisa ser transformada. E a transformação da minha alma contaminada começa pela renovação da minha mente. Eu preciso permitir que o Senhor renove a minha mente. Seja simples. Creia nos seus profetas. Creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. Segundo Crônicas 20:20. E creia nos seus profetas e prosperareis. Coloca a sua mente na palavra do Senhor. O Senhor está dizendo para você, vai experimentar ir para a rua pregar o evangelho. Você diz, amém, seja simples. Coragem de orar com as pessoas, né? Ou melhor, ajuda para aquele casal que está em problemas de relacionamento, né? Aqueles irmãos que têm problema em casa. Irmãos, a melhor ajuda é a gente sair da nossa esfera e renovar nossa mente.
E a melhor forma de renovar nossa mente, irmãos, é praticar pregando o Evangelho. Acredita ou não? Às vezes, se você encorajar um seu amigo da igreja a sair com você, fala, você não precisa fazer nada, me acompanha apenas. Você vai ver que a maior salvação que você vai fazer com essa pessoa, com esse irmão, é ele indo com você na rua, e dali a pouco ele vai estar fazendo. Você vai ver que o casamento dele vai ser revitalizado. Você vai ver que os problemas dele era tudo assunto da alma. É só ir para o Espírito, é só ir para o nível espiritual, fazendo a vontade de Deus. Irmãos, tudo isso acaba. Esses problemas aqui acabam. Que o Senhor nos façam ver, irmão, nos façam ver. Vamos levar a igreja a praticar. A nossa mente sendo renovada, nós vamos experimentar. A vontade de Deus é tão boa assim, eu não sabia não. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ver o desespero das pessoas que estão nas ruas. Essas pessoas nem sabem do que elas precisam e qual é a solução delas. Você simplesmente chega para ela assim, posso orar por você? E a pessoa se surpreende e tocado pelo Espírito, pelo choque espiritual, não poucas dessas pessoas passam a chorar. Como é que você sabe que está precisando de oração? Acabei de enterrar meus pais. Acabei de ter um problema sério aqui da minha vida. Como é que você sabe que eu estou precisando de oração? Deus sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Você vai ver como a sua mente vai ser renovada com essas experiências. Senhor Jesus. Mateus 16. Mateus 16. Nós sabemos que em Mateus 16 que o Senhor disse que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? E o Senhor dará para a sua igreja a chave do reino dos céus, né? Aí o versículo 24, Jesus dizia, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Irmãos, a vida da igreja, a vida da realidade do reino dos céus, é simplesmente seguir o nosso Senhor, seguir o nosso general, seguir o Cordeiro. E para você seguir o Cordeiro, você precisa negar-se a si mesmo. O que significa negar-se a si mesmo? Você tem que abater, esses dois bichos em você. Você não pode carregar Bemote e Leviatã para seguir o Senhor. Você precisa negar a si mesmo. Deixar de lado o seu ego. Irmãos, não foram poucos anos que nosso irmão Dong, no seu ministério principal, falou em muitos anos sobre negar a vida da alma. Chegou a um ponto que alguns ficaram até meio enfesados com isso. Irmão, não só fala nisso, e negar a vida da alma, negar a vida da alma. Irmãos, é negar a vida da alma mesmo. Se nós queremos seguir o Senhor e ter essa vitória, irmão, nós precisamos aprender a negar a si mesmo. Não confie em você. Não confie nos seus pensamentos, não confie na sua opinião, não confie na sua esperteza, não confie em você mesmo, porque em você mesmo não tem bem nenhum. Você precisa abatê-lo, você precisa negar a si mesmo, para quê? Tomar a cruz e seguir o Senhor. A cruz, para muitos cristãos, é sinal de sofrimentos. Na verdade, a cruz é um instrumento de matar. A cruz é para abater aqueles dois bichos orgulhosos. A cruz é para abater o seu ego, para abater a sua vida da alma. Não é só sofrer, não.
Você sabe que muitos cristãos sofrem, às vezes gostam até de sofrer, para mostrar para os outros como ele é um cristão que aguenta sofrimentos e o ego fica desse tamanho. Não, a cruz é para matar, a cruz é para abater, para não mais você viver com isso. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida da alma, você vai perdê-la, você vai perder a sua alma, você vai perder a salvação da sua alma. Se você insiste em andar pela sua vida da alma, insiste em confiar na sua carne, insiste em confiar nos seus pensamentos, você vai perder a salvação da alma. Mas se você perder a sua vida da alma, quer dizer, toda vez que a sua vida da alma sai, você perde ela. Tome a cruz e mata, perde a ela. Aqui eu me refiro a ego, a vida da alma, não a sua alma em si. Tá? E você perdendo a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Irmão, não vamos perder a nossa alma. A alma foi contaminada, Cristo já morreu, né? E pôs na cruz o nosso velho homem. Nós podemos entregar essa alma para servir ao Senhor, não é? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então Ele retribuirá a cada um, né, conforme as suas obras. Ó Senhor Jesus. E Lucas 9 fala das mesmas coisas, né? Lucas 9, versículo 23. Quem quiser salvar a sua vida, versículo 24, perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem quer salvar a sua alma, é salvar a sua alma ou salvar a vida da alma, né? Nós não queremos fazer perder a nossa vida da alma para salvar a nossa alma. E, Senhor Jesus, Marcos 8, 34, 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida da alma, por causa de mim e do Evangelho. Vamos perder a vida da alma por causa do Senhor e por causa do Evangelho. Vamos pregar o Evangelho do Reino. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. 1 Pedro 1. Eu já estou terminando, tá? Já estou terminando. 1 Pedro capítulo 1, Senhor Jesus. Ali fala da salvação da nossa alma. Aleluia. A salvação da alma, queridos irmãos, ele passa por um processo que não é muito gostoso, mas nós precisamos passar. Por quê? Porque o Senhor, Ele nos fez nascer de novo. Graças a Deus, irmãos, nós estamos vivendo aqui na terra, mortos em nossos delitos e pecados, sem expectativa de vida e sem futuro, sem esperança nenhuma. Mas graças a Deus, quando um dia nós encontramos Jesus na nossa vida, nós nascemos de novo, nós somos regenerados, nós nascemos do alto, nós passamos a ter uma esperança, e essa esperança é uma viva esperança. Capítulo 1, né, de 1 Pedro, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos
regenerou. Regenerar aqui é nascer de novo. Ele nos regenerou para quê? Para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Que salvação é essa? É salvação completa, que se completa com a salvação da alma. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, nós precisamos de provações. As provações nos refinam a nossa fé, como se refina o ouro. Irmão André já disse que o valor da nossa fé tem que aumentar. E o valor da nossa fé aumenta na proporção do grau de pureza. Assim como o minério de ferro, conforme vai passando pelos processos de refino, quanto mais é refinado, mais puro o ouro fica e mais valor o ouro tem. Portanto, irmão, se você quer ser aquele de valor, que quando o Senhor vier como ladrão da noite e te leve, nós precisamos, irmãos, aumentar o grau de pureza da nossa fé. Por isso nós precisamos de provações. Não reclame em provações. Você olha para as provações como o quê? Como a bênção de Deus. A bênção de Deus para Deus aumentar o valor agregado da sua fé. Nós precisamos desse grau de pureza cada vez maior, né? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Irmão, no meio da provação, irmãos, nós não vemos o Senhor, quem nos prova, mas, irmãos, nós não o vemos, mas nós o amamos, né? Nós cremos, nós o vemos pela fé. E nós exultamos, irmãos, com alegria indizível, cheia de glória. Parece contraditório, passar por provações, passar por refino do fogo, e agora nós temos o quê? Nós cremos, nós amamos, e nós exultamos com alegria indizível, ainda cheia de glória. Não é alegria de ganhar na loteria, não é alegria de ganhar uma herança de um tio rico, mas essa alegria, irmãos, é consistente. Essa alegria é cheia de glória. Essa alegria nos leva para a glória. Por quê? Porque nós vamos obter o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Quando a nossa alma for totalmente salva, irmãos, nós não temos outro lugar para ir, senão para ser recebido por Deus. Então nós seremos esse filho varão, que vamos lutar por Deus lá no Senhor Jesus. No céu, tem tanta coisa para compartilhar, mas amém. Nós vamos ser arrebatados junto do trono de Deus, porque aqui na terra, irmãos, nós introduzimos a realidade do reino dos céus aqui na terra, e nós pregamos o evangelho do reino, e nós trouxemos muitas pessoas, resgatamos muitas pessoas que estavam debaixo da escravidão do império das trevas. Nós trouxemos para o reino do Filho do seu amor, e agora, irmãos, nós estamos edificando a igreja, deixando Deus transformar nossa alma, negando a si mesmo, vivendo no Espírito. Acho que eu vou terminar aqui, vai. Gálatas 5, vamos lá. Acho que eu preciso falar aqui. Gálatas 5. Senhor Jesus. Gálatas 5, como diz. Versículo 16.
Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como você vai vencer a sua carne? Como você vai vencer contra a concupiscência da carne que atrai você a todo tempo? Irmãos, é andar no Espírito. Vamos andar no Espírito, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que nós que ficamos no meio não façamos o que nós queremos. Aí versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis sob a lei. Aí vem as obras da carne, mas irmãos, eu quero ressaltar o fruto do Espírito, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, isso não tem no mundo, não é um produto oferecido no mundo, só no reino dos céus. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, esse segundo andar, do versículo 26, é diferente do andar do versículo 16. O versículo 16 em grego é o andar peripatel. É você lavando louça, você fazendo afazeres de casa, você trabalhando no escritório. Então você deve a todo tempo andar no Espírito, andar pelo Espírito. Aí no versículo 25, irmãos, se vivemos já assim no Espírito, em todo lugar no peripatel, nós precisamos então ter um andar único. Esse andar é estoiquel. O que é o andar estoiquel, irmãos? Esse andar estoiquel faz de nós todos, de todas as igrejas, um só exército. O andar estoiquel, irmãos, é andar em fileira, é andar em marcha, como um exército, debaixo de uma só batuta, debaixo de uma só trombeta, no mesmo ritmo, avançando na mesma direção, e nós somos colimados. Nós vamos derrotar o inimigo assim. Além de não andarmos na carne, vivemos no Espírito, mas não é só andar no Espírito no peripatel, nós vamos andar no Espírito como um só exército. Por isso, irmãos, não há igrejas isoladas que andam de uma maneira diferente de outras igrejas. Todas as igrejas somos um só exército. Todas as igrejas ensinam os seus irmãos a andarem peripatel no Espírito. Mas, irmão, também precisamos ensinar os nossos irmãos das nossas igrejas a andar junto com outras igrejas. Andarmos juntos, vamos andar num só ritmo. Esse ritmo é ditado pela palavra profética. Amém. Senhor abençoe vocês, E aqui, no versículo 15 fala assim, do capítulo 6, versículo 15, só para terminar: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura ou nova criação. Irmãos, esse andar estoiquel é um andar da nova criação. É um andar não é mais aqui na terra, um andar no céu. Deus tem de fato um exército para conquistar essa terra para si. E a todos quantos andarem de conformidade a esta regra. Que regra é essa? É andar estoiquel, E paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua igreja, esse exército, esse andar estoiquel de um só exército. Irmãos, nós vamos afugentar os principados e potestades. Estamos trazendo o reino de Deus aqui na terra, o reino dos céus, a sua realidade já está aqui. Vamos levar esse evangelho do reino para as ruas. Jesus é o Senhor.